Eu já vou começar o vídeo dizendo que quem veio pelo título não foi meu marido que me traiu. Pra quem não sabe, eu sou casada. Tô casada há 6 meses, aliás, faz pouco tempo. E não foi ele. Esse vídeo são histórias passadas, coisas que já aconteceram comigo. Então eu vou contar tudo hoje. Como é que foi minha experiência. Eu tô até assim eu fico meio nervosa quanto a isso, porque na verdade o intuito desse vídeo não é de expor ninguém, por isso eu não vou usar nomes nem nada, mas de contar um pouco da minha experiência e talvez, não sei, ajudar pessoas que estão passando por isso, já passaram por isso. Enfim, talvez se eu tivesse visto um vídeo desse antes, eu iria saber como agir melhor. Mas enfim, vamos lá. Não, todas essas histórias aconteceram há bastante tempo. Bastante tempo mesmo, então muita coisa aconteceu de lá pra cá. Eu comecei a estudar a Bíblia. Só pra citar minhas unhas, eu não vou nem mostrar isso, mas é porque eu tenho que fazer ainda. Eu tô com muita preguiça de tirar o esmalte, então eu vim gravar logo, porque senão eu ia desistir. Nem tirei o esmalte, mas enfim. O namorado mais galinha que eu tive foi o único que até onde eu sei não me traiu. Então isso é bem engraçado, só um fato que eu queria jogar aí. Quando eu era bem nova, eu passei por um trauma um pouco grande na minha família. Quer dizer, um pouco grande, muito grande na minha família. E, enfim, eu não vou entrar em detalhes nem nada, mas quem é próximo sabe que depois disso eu virei uma pessoa um pouco mais fria e, na verdade, não é nem na questão de ser fria, mas isso me fez enxergar as pessoas com outros olhos. Por exemplo, antes eu confiava muito e eu era muito segura de mim e eu confiava muito nas pessoas. E depois que isso aconteceu, basicamente eu vi que todo mundo é capaz de tudo. Então, eu tava sempre com o pé atrás pra confiar em alguém. E até hoje, eu acho que isso mudou completamente o meu jeito de ver as pessoas, de ver o mundo. Mas eu sempre fui uma menina... Ok, naquela época eu era menina. Eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim. Não que eu acho que eu sou a pessoa mais bonita do mundo, mais legal do mundo. Muito pelo contrário, mas... Eu sempre me amei e eu sempre me dei valor. Então, se alguém não me dava valor, eu saía correndo. E eu sempre namorei pessoas de outros estados. Então, isso tem um fator muito grande, porque eu acho que você tem que confiar realmente na pessoa e você não pode parar a sua vida pra só quando você estiver junto daquela pessoa fazer o que você tem que fazer. Enfim, você tem que sair com seus amigos, você tem que continuar a sua vida. E isso realmente era algo muito importante pra mim, então eu sempre fui muito tranquila nessa questão de confiar. Mesmo depois do que aconteceu, eu falava, meu lema era, se você quiser fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, independente se eu estiver no seu pé ou não. Então, vamos deixar, seja o que Deus quiser, entendeu? Vamos confiar e se me der um motivo contrário, se me der algum motivo pra não confiar, eu não vou confiar mais e a pessoa vai me perder. Pronto, acabou. Eu vou começar pela minha primeira história. Eu fui traída até onde eu sei, se algum ex-namorado meu estiver vendo esse vídeo já me traiu também, eu não sei, bom pra você. Mas enfim, até onde eu sei, eu fui traída por 2 namorados. Eu vou falar que eu tive 4 namorados sérios e 2 deles me traíram. Bom, o primeiro, eu era bem novinha que eu digo assim, comparado com hoje em dia. Eu era bem nova. Foi meu primeiro namorado, mas eu vou chamar ele de Felipe. Nunca namorei nenhum Felipe, então. Ele era um menino muito gente boa, muito príncipe. Eu lembro que ele sabia escrever muito bem, ele sabia falar muito bem, assim, então eu acho que eu fiquei muito encantada com as coisas que ele escrevia pra mim. Eu o conheci, eu tinha um namorado, então nada aconteceu, mas eu tinha achado ele super bonito, assim, eu achei ele... Não era meu estilo, ele não fazia o meu estilo, mas eu tinha achado ele tão fofinho, tão bonitinho, que, tipo, fiquei encantada. E aí a gente começou a conversar, logo depois que eu terminei. E a gente não morava no mesmo estado. Eu não lembro, faz muito tempo, então vão ter detalhes que eu não vou lembrar. Eu sei que a gente, depois de uns, vou dizer, entre 6 a 8 meses, a gente conseguiu se ver. E a gente acabou ficando. E a partir daí, eu acho que levou 1 mês pra ele me pedir namoro ou menos. Eu sei que a gente namorou bem rápido, tipo assim, desde o primeiro dia que a gente ficou até o nosso namoro foi bem rápido. Acho que foi a segunda vez, a gente ficou uma vez, eu voltei pra minha cidade, ele voltou pra dele. E quando a gente se viu novamente, ele me pediu namoro, tipo, foi algo assim. Apaixonada,
vou dizer que a gente namorou, agora não vou lembrar, acho que a gente namorou por uns 11 meses, um ano, não sei, eu não sei nem se chegou a um ano, mas eu sei que foi quase isso. Todo namoro, quando você é nova, você faz planos, né? A gente tinha planos de casar, blá, 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 e a gente falava disso, e ele me falava o quanto ele me amava, eu tinha cartas e cartas dele, enfim, a gente era, tipo assim, nosso namoro era super fofinho. Até que ele se mudou de cidade, ele morava no interior e ele foi pra cidade grande. A partir daí, passou pouquíssimo tempo, o Felipe mudou completamente, ele começou a andar com pessoas talvez que não fosse boa influência, enfim, não só isso, mas ele era muito novinho, como eu era também, então ele tava nessa transição de menino pra homem, então é óbvio que vai mudar, é óbvio que ele tá se descobrindo, então ele foi pra cidade grande, tudo mudou, todo mundo mudou, e ele consequentemente mudou também. E ele mudou um pouco comigo, assim, um pouco não, bastante comigo. Eu vou resumir, porque essa história nem é importante, eu vou só falar como é que eu descobri essa história, como é que eu descobri que eu estava sendo traída. Ele tava bem diferente comigo, bem estranho mesmo. E mulher sente, sabe? Esse negócio de sexto sentido, acho que mulher sente. E você percebe também que você não tá sendo tratada da mesma maneira, mas enfim, tava chegando já um ano de relacionamento, então talvez na minha cabeça, eu era muito novinha, na minha cabeça isso é normal, então a gente já não tem aquela mesma coisa, mas não é bem assim. Tinha uma pulga atrás da minha orelha falando que tinha algo errado. Eu não lembro também como eu descobri isso, mas eu sei que ele adicionou, na época era Facebook já. Ele adicionou uma menina no Facebook. E eu fui fuxicar, porque aparecia, né? Tipo, fulano de tal adicionou blá blá blá. E eu fui fuxicar essa menina. E eu vi que ela tava copiando todos os meus posts do Facebook. E eu achei aquilo estranho, tipo assim, coisa que eu mesma escrevia e ela tava copiando aquilo. E eu achei aquilo estranho. E tinha um dos posts, ela não copiou, mas ela falava assim, um dia você vai ser meu. Era alguma coisa assim, tipo, muito esquisita, como se o cara tivesse uma namorada e ele não podia ser dela. Aí eu fiquei, tipo, estranho, por que ela tá copiando minhas coisas? Aí eu lembro que eu falei com ele, eu liguei pra ele e falei, quem é essa menina que você adicionou? Tipo, eu não queria ser namorada doida porque eu nunca fui namorada doida, muito pelo contrário, eu era, tipo, muito tranquila, ele saía com os amigos dele, eu saía na minha cidade com as minhas amigas. Tanto faz, foi isso que eu sempre falei, se quiser fazer alguma coisa, não importa que eu fique ligando, brigando, blá blá blá. A pessoa vai fazer querendo ou não. Então, como eu disse, deixa na mão de Deus, deixa rolar. Aí, eu liguei pra ele. Mas assim, muito tipo, sei lá, talvez ela só viu meu Facebook, gostou dos posts, e tanto faz. Naquela época tinha muita gente que fazia isso. Então, eu liguei pra ele e o que fez o negócio assim dentro de mim instalar foi a resposta dele. Eu só perguntei quem era e ele ficou tão defensivo que eu falei, aí tem. Vendo hoje em dia, vendo de fora, lembrando dessa época, eu fico, por que a partir daí eu já não terminei? Se eu já sabia que tinha alguma coisa, por que eu não terminei? Hoje em dia eu acho que eu gostava muito dele, não foi o amor da minha vida, muito pelo contrário, tipo, amava, assim, não sei explicar, não era o amor da minha cabeça, não entrava que ele não era a pessoa que ele era no início. Pra mim isso era só uma fase, ele tava se adaptando a um novo local, enfim, podia ser algo assim. Pra mim não entrava na minha cabeça que ele, na verdade, no início ele tava sendo uma coisa e agora ele tava mostrando realmente quem ele era. Enfim, eu achava que podia voltar a ser como era antes. Quando você pensa uma coisa e não tem provas, eu também achei que eu podia estar jogando fora algo que era bom. Então eu também não queria fazer isso naquela época. Então, pra mim, na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu falava, tem alguma coisa errada, às vezes eu botava na minha cabeça, Jéssica, você tá sendo maluca, sabe? Tipo, deixa pra lá. Mas assim, confiem no seu instinto. Tem coisas que às vezes é maluquice da nossa cabeça e tem outras coisas que se tá ali batendo, se você tá ali, não tem algo errado, se você tá sempre com essa sensação, o mais provável é que tenha algo errado realmente. Eu já vou resumir essa história logo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente tava nesse um mês aí de brigas e eu desconfiando, e às vezes ele era super defensivo, às vezes ele era super carinhoso, umas coisas muito estranhas acontecendo, eu não vou entrar em detalhes.
Mas aí eu fui pra cidade dele, nesse dia eu fui pra casa dele. Eu lembro que ele tava meio... Foi normal comigo, tipo, falou que tava morrendo de saudade, que blá 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 blá, tava tudo normal. Mas aquilo ainda tava assim, vê que aí tem, tipo assim, fuça que vai achar alguma coisa. Eu sei que a gente tava saindo pra jantar, isso era sexta-feira à noite, eu tinha chegado na sexta-feira à tarde. E ele tava no computador. E eu nunca fui assim de entrar em Facebook, fuxicar, nem nada disso, mas eu sabia que se alguma coisa estivesse acontecendo, talvez seria o mais provável de eu achar ali ou no celular dele. Eu sei que eu fiquei atrás dele no computador e ele ficou meio nervoso, tipo, né, vamos jantar, vamos descer. Aí eu deixei minha bolsa no quarto de propósito e a gente desceu pro primeiro andar pra ir embora, pra ir pra jantar. Quando tava todo mundo lá embaixo, eu já falei, gente, peraí que eu esqueci minha bolsa lá em cima, esqueci minha carteira lá em cima, deixa eu voltar. Já subi tremendo, né, não passava nenhum ar, eu ficava já com falta de ar, já querendo, né, chorar, daquela... Só quem já passou por isso sabe essa sensação que dá de, tipo assim, o coração vai sair do corpo, você vai desmaiar e você querer descobrir ao mesmo tempo, é muito doido. Ele deixou o computador logado. Homem sempre deixa alguma coisa, assim, sempre vai deixar um rastro, vai deixar e uma hora pode ser que demore um pouco, mas uma hora ou outra a gente vai descobrir. E ele deixou o computador lá, eu só abri o computador e fui ver a última conversa, era a menina que eu tinha visto no Facebook, que tava copiando todos os meus posts, e ele falou alguma coisa pra ela, tipo assim, adorei te ver, não sei o quê, e ela falou... Era uma conversa de quem eles estavam se vendo, eu não sei há quanto tempo, eu não consegui ler o resto, eu só sei que eu li umas 3, 4 frases. E aí, só de lembrar me dá essa sensação, assim, tipo... E aí eu já desci com... Como é? Eu já desci, assim, com tudo, já desci a escada com tudo, falando, já sei o que aconteceu. Você tá me traindo, não sei o que, não sei o que lá. E ele ficou com aquela cara de oi, quem, quando, onde, não sei o que tá acontecendo. Ele acabou de ser atropelado, não sabe nem o que atropelou ele. E aí eu já desabei a chorar e já peguei minhas malas e vou embora, vou pra casa de uma amiga minha, blá blá blá, não vou. E ele, não, fica, todo mundo da minha família fica, blá blá blá. Enfim, acabou que era verdade mesmo. O que aconteceu era verdade, o que eu tava suspeitando era verdade. E foi aí que a gente terminou realmente. Eu acho que eu passei umas 2 semanas assim, mal. Tipo, os primeiros dias foram bem ruins, assim. Eu acho que no fundo eu meio que, tipo, queria meio que ficar com ele ainda. E enfim, foi bem chato. E aí eu dei uma de criança também, postava umas coisas no Facebook, tipo, nada a ver, tipo, pra atingir ele. Enfim, não façam isso, deixa aí, tipo assim, não quis ficar, ninguém é obrigado a ficar, entendeu? Então esse sempre foi a minha coisa, tipo assim, poxa, eu não te obriguei a ficar comigo, por que você não terminou antes de trair, sabe? Tipo, não faz, e não machuca, sabe? Porque quando a pessoa trai, fica uma confusão de sentimentos, porque você não sabe se você conhece aquela pessoa realmente, você acha que tudo que você viveu foi uma mentira, que ele te traiu 448 vezes, e às vezes não é, então assim, eu sempre pensei muito nisso, tipo, poxa, foi uma loucura. Mas eu me recuperei super rápido disso, ele realmente não era um cara muito legal, mas realmente não era o amor da minha vida. E eu tava muito nova, logo depois que eu terminei com ele, eu tive a melhor época da minha vida, realmente eu conheci minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, a gente saía, se divertia, eu conheci muita gente nova, então isso foi bom. E eu acredito que tudo acontece por um motivo, mas enfim, essa foi só minha primeira experiência e nem foi nada demais. Minha segunda experiência, eu acho que foi realmente o que definiu, assim, até hoje me definiu meio que como pessoa. Essa história vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar resumir. Eu dei uma olhada no meu visor e me assustei com o meu cabelo, então eu decidi tirar o coque, porque ele tava muito feio. Bom, a minha segunda experiência foi um pouco mais traumatizante do que a primeira, porque eu acho que eu gostava bastante dessa pessoa e porque foi um relacionamento mais longo. A gente fez muitos planos, a gente chegou a morar juntos, né, em outro país, então eu tinha uma dependência, talvez, acho que essa palavra, talvez eu era um pouco dependente dele. Eu conheci quando eu era bem nova mesmo, tipo assim, bem nova comparado com agora, novamente, ainda não tava nem com 20 anos. E ele era um pouco mais velho, eu vou chamar ele de Renato.
E ele era um cara super gente boa, bem diferente do que eu tava realmente acostumada a me relacionar. Ele não era desse meio da Capricho, enfim. E era um cara mais velho, tinha uma outra cabeça. Eu não tenho muito... Eu não sei, olhando hoje pra trás, eu não sei o que me fez gostar dele, porque é uma pessoa que realmente não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. E todo mundo meio que me falava isso, tipo, por que você tá com ele, sabe? O que você viu nele, blá blá blá. Ele não tem absolutamente nada a ver comigo. A gente namorou, vou falar que foram uns 3 anos, ou um pouco menos, talvez, agora eu não vou lembrar. E no início, mesma coisa dos outros relacionamentos, era um amor, fazia tudo por mim. Era, tipo assim, namoro perfeito, ele era o cara da minha vida. No último ano do nosso relacionamento... voltando, antes disso, a gente sempre, como eu disse, a gente tinha muitos planos e ele pediu a minha mão em casamento pros meus pais, então a gente se considerava noivo. Hoje eu vejo que realmente a gente não tava noivo, não foi nada disso, era coisa de casal bobo apaixonado, mas era esse o nosso relacionamento, assim, a gente teve um relacionamento bem sério. No último ano a gente veio morar fora e as coisas mudaram um pouco. E eu achava que era normal, porque a gente tava morando junto, era uma rotina, né? Eu tinha escola, ele tinha escola, a gente tinha coisas pra fazer, enfim. A gente acabou conhecendo muita gente nova, é uma adaptação muito grande você vir morar fora. Ele já não era mais aquela pessoa que eu conheci no início do relacionamento. Voltando pro início do relacionamento, como eu disse, ele era um cara bem diferente do que eu tava acostumada a me relacionar. E como eu disse, novamente... Eu sempre fui muito segura de mim, eu namorei pessoas de outros estados, então eu sempre fui muito tranquila em relação a sair, sempre fui muito tranquila em relação a tudo, praticamente, porque eu sempre fui muito segura de mim, e assim, eu sempre fui como eu falei, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Então, se tá namorando à distância, se não tá, blá blá blá, se você quer estar com a pessoa, você quer estar com aquela pessoa. Acabou, entendeu? Então, assim, se for pra fazer alguma coisa que vai machucar o outro, pensa antes, termina antes. É melhor do que criar uma ferida, assim, que demora pra cicatrizar. Ele era um cara meio machista, assim. E como eu tava muito apaixonada, eu achava que as ideias dele eram regras, sabe? Tipo, ele achava, tipo, não, a mulher namorando não pode ir pra boate, etc, etc. Tipo assim, namorada minha não sai sozinha, blá, 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 blá. E eu achava aquilo, na minha cabeça, na minha mente distorcida, naquela época, aquilo era fofo. Eu achava aquilo, não, ele se importa comigo, então pra que eu vou sair sem ele também? E eu meio que me deixei levar com isso também, e eu acabei achando algumas coisas corretas e tomando pra mim também. Tipo assim, ok, você faz isso comigo, mas vale pra você também, então. Sendo que hoje eu penso que a gente tem que respeitar a individualidade do parceiro. E você tem que confiar também, não é que a pessoa vai sair todo final de semana sozinha, sem namorado. Então qual é o ponto de estar namorando? Mas, enfim, isso só eu que penso. Acho que a gente tem que... Cada um tem que respeitar, né? Cada um, você tem que, enfim, conversar com o seu parceiro e ver o que os dois pensam. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas hoje eu penso bem diferente do que eu pensava naquela época. A gente veio morar aqui, eu conheci muita gente nova, ele conheceu muita gente nova. E eu vou começar da primeira situação que as coisas desandaram, daí só foi ladeira abaixo. Eu conheci 2 amigas aqui, a gente ficou muito, muito próxima, e elas eram solteiras. E elas estavam sempre saindo, e eu nunca saía com elas, enfim. Teve uma vez que a gente queria ir pra um bar, ia ser Ladies Night, né? Era só mulheres e todo mundo ia sair. Eu falei, não faz sentido se o Renato for comigo, sabe? Tipo, eu vou ficar lá, elas vão ficar lá, eu prefiro ir com elas sozinha e, enfim, nada demais, a gente era só um bar, né? Eu não fui não queria ir com uma mentalidade de tipo, tô solteira, nada disso. E eu nunca tinha dado motivo nenhum pra ele desconfiar de mim. Esse dia eu falei com ele, as meninas estão indo pra tal lugar mais tarde, se você se importa que eu vá, né, eu tô querendo ir, não sei o quê. E ele virou e falou pra mim que a namorada dele não ia pra bar sozinha e que se eu fosse, eu voltava solteira. E aí, pra não criar quizumba, pra não... Ok, tá bom, sem problema, não vou, né, fiquei em casa. Passou uma semana e nessa semana o primo dele tava aqui visitando e alguns amigos nossos, assim, comuns, estavam visitando também.
E nesse dia, eles tinham combinado de sair, ele me chamou também, tipo, a gente tá indo pra tal lugar mais tarde, só que eu tinha alguma coisa pra fazer, eu acho que era alguma comemoração do pessoal da escola, alguém tava indo embora, eu falei, não, eu tenho que ir pra esse lugar, mas assim que eu sair de lá, eu vou, né, encontro com vocês, eu peço uma carona, eu vou de carro, não sei, eu vou e encontro com vocês. Só que acabou que eu saí muito tarde desse local, e o local que eles estavam era bem longe. O hotel que o primo dele tava era bem longe, e eu falei, não vale a pena eu ir, né? Eu vou pra casa, que eu tinha aula no dia seguinte. E eu falei, eu vou pra casa, beleza. E aí eu mandei mensagem pra ele 11h30 da noite, meia-noite quase, e falei, tá tudo bem, que horas você vai voltar, só pra eu ficar tranquila, blá blá blá, e pra ele não beber e dirigir. Foi isso, e ele falou, não, daqui a pouco eu tô em casa, tipo assim, em 1 hora eu tô em casa. Deu 1h da manhã, deu 2h da manhã, deu 3h da manhã. E eu desesperada, tentando ligar, tentando saber o que aconteceu. Na minha cabeça, ele tinha batido de carro, bebeu, levou uma DUI, tipo assim, foi parado pela polícia, tá preso porque tá bêbado. Da minha cabeça, só passava o pior. E eu tentava ligar e ninguém atendia. E os amigos que estavam com ele também não atendiam, o primo dele não atendia, ninguém atendia. E eu desesperada já. E aí, quando deu umas 6h da manhã, eu sei que notícia ruim chega rápido, então nada de ruim tinha acontecido com ele. Ele só tava em algum lugar e me deu um perdido legal, né? Então, foi isso. Na semana anterior, ele tinha falado que não. E na semana seguinte, ele sai e me dá um perdido e não volta pra casa no outro dia, às 2h da tarde. Quando ele chegou em casa, eu tava, né, com o olho desse tamanho, de tanto chorar, porque eu tava me sentindo a pessoa mais estúpida do mundo. Eu não sabia o que ele tinha feito na minha cabeça, então, já que ele não quis me informar onde ele tava, que ele não deu nenhuma ligação, nem ligou pra mim, tipo, que eu tava preocupada. Na minha cabeça ele tinha feito algo, né? E aí eu vi uma mensagem no celular dele, com um desses amigos, falando se ele... Agora eu não vou lembrar da mensagem, mas era alguma coisa assim, e aí, pegou o telefone dela? Quando eu vi essa mensagem, pronto, acabou. Pra mim, eu comecei chorar e falar, eu tô aqui, né, tipo assim, em outro país, sozinha com você, e você me faz isso comigo, poxa, você não tem caráter nenhum, blá 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 blá, e comecei a chorar, e a gente começou a discutir, ele tentando tirar o celular da minha mão. E nisso, eu não tava deixando ele tirar, ele me empurrou na parede, assim, eu tinha um banheiro aqui atrás, eu bati na parede do banheiro, e aí ele nunca tinha encostado a mão em mim, nem nada disso, então eu fiquei nesse dia, tipo assim, o que aconteceu, sabe? Tipo assim, o que você acabou de fazer? E fui e me tranquei no banheiro. E ele começou a falar, ele bateu na porta do banheiro, falando que eu era louco, que eu tinha me empurrado, eu tinha me jogado na parede. Sendo que eu nunca fui esse tipo de mulher. Eu nunca fui, tipo assim, de confrontar ou de querer bater, de encostar a mão. Muito pelo contrário, eu sou muito tranquila em relação a tudo, sabe? Assim, o máximo que eu faço é chorar. E ele ficou por um bom tempo, assim, disso. Depois, já algumas coisas já vinham um pouco estranhas, mas logo depois disso tudo começou a desandar, assim. E ele ficava fazendo eu me sentir louca, assim, como se eu duvidar até na minha cabeça que, ok, eu me joguei mesmo no banheiro, deve ser isso, então eu acho que eu fiz mesmo, porque eu não duvidava dele. Eu não achava que eu tava realmente ficando maluca. Então, a partir daí, minha confiança também já tava super abalada. Mas como eu disse, eu gostava muito dele, e na minha cabeça eu achava que era uma fase, e que isso ia passar, e que ele ia me tratar como ele me tratava antes. Depois disso, a gente tentou ainda, eu passei essa noite fora de casa, eu fui pra casa de uma amiga, dormi lá, e ele me mandava mensagem, tipo, volta pra casa, essa casa é sua também, blá blá blá, eu juro que eu não fiz nada, a gente só fiquei, tipo, ele ficou bêbado e não voltou pra casa dirigindo, mas ele, tipo assim, você vê que a pessoa se importa porque simplesmente não tentou falar comigo nem nada, tipo assim, eu era a última coisa na cabeça dele, então eu fiquei muito, muito chateada porque é uma coisa que eu não faria. Enfim, depois dessa situação, as coisas começaram a desandar, como eu disse, e isso é até um pouco difícil pra mim falar, porque eu só conversei isso com a minha família e com alguns amigos, porque quando você tá dentro da situação, você não vê, mas depois que passa um tempo, você tá de fora, você consegue enxergar as coisas mais claras. E nessa época eu não conseguia ver isso.
Depois dessa situação que ele me empurrou na parede, que ele falou que eu que tinha me jogado na parede, ele chegou a... Nunca me bateu, mas chegou a encostar a mão em mim algumas outras vezes, assim, por situações bobas, tipo briga dentro de boate, de me segurar pelo braço e me forçar a descer a escada, assim, ou de me empurrar. E eu não sei, hoje eu fico me sentindo muito burra de ter passado por algumas coisas assim, sabe? Porque você confia às vezes tanto numa pessoa que isso não passa pela sua cabeça que ela seja capaz de fazer isso. E aí que eu me lembrei da Jéssica de anos atrás, que pensava que as pessoas são capazes de tudo. E infelizmente são. Eu não sei por que eu me deixei... Por que isso ainda levou tanto tempo pra mudar. Por que eu deixei essa situação acontecer por tanto tempo ainda. Porque eu sempre me amei, realmente, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que, eu tenho muito amor por mim, porque meus pais me deram muito amor. Eu fui muito bem criada, eles me deram todos os valores do mundo. E eu realmente não sei por que eu deixei por que eu deixei isso acontecer. Mas, enfim. É meio... Enfim. Eu achava que isso era só uma fase, que ele não era essa pessoa, que eu realmente estava enchendo muito o saco dele, talvez eu estivesse enchendo muito o saco dele, então por isso que ele estava perdendo a cabeça, e eu me culpava um pouco por isso. Eu vejo que hoje em dia não é minha culpa, sabe? Assim, eu tava vendo que algo estava acontecendo e que eu não podia fazer nada, porque toda vez que eu perguntava era uma briga, eu não queria causar mais brigas, enfim. A gente voltou pro Brasil. E eu vou fazer um adendo aqui que é engraçado. Um desses amigos que tava nesse dia que eles voltaram dessa boate eram todos homens e só eu de mulher. Um desses amigos tava nessa hora que ele me empurrou na parede. E um ano depois, quando ele voltou aqui novamente, eu já não tava mais com o Renato. Enfim, ele virou pra mim e falou: aquele dia que isso aconteceu. Eu vi que você realmente não se jogou na parede, não se jogou na parede, foi ele realmente que empurrou. E eu fiquei tipo assim, mas por que na hora você não fez nada, sabe? Tipo, porque a gente tem sempre essa coisa de não se intrometer na briga de homem e mulher, né? E eu me senti, tipo assim, louca por tanto tempo, sério, fiquei... Por um certo momento eu cheguei a pensar, tipo, será que eu me joguei na parede mesmo? Será que eu tava sendo exagerada? Sendo que eu não sou essa pessoa, eu nunca fui essa mulher, eu nunca... Muito pelo contrário, eu detesto confronto, detesto briga, o máximo que eu vou fazer é chorar, mas eu não sou essas de, tipo, de falar o que não seja verdade, sabe? E, enfim, depois disso a gente voltou, passou mais um tempo, a gente tava tentando realmente ficar junto, eu ainda gostava muito dele, a gente tinha muitos planos, a gente tinha os planos de voltar pra cá juntos, enfim, e a gente voltou pro Brasil. No Brasil, as coisas estavam realmente muito estranhas, ele fazia o que ele queria, não me falava nada, e se eu fizesse alguma coisa, aí a história já era outra, ele tava sempre certo, eu tava sempre errada, e por aí foi. E aí ele escondeu algumas coisas de mim, algumas, tipo assim, mensagens que ele enviou, até onde eu sabia ele não tinha me traído nem nada, mas eram algumas coisas tipo assim, tipo, poxa, se eu fizesse isso você ia gostar, sabe? Não ia, então pra que vai fazer esse tipo de coisa? Acabou que passaram uns 3 meses a gente no Brasil, nosso relacionamento muito mais ou menos, a gente tava levando com a barriga e eu sempre triste, sempre chorando, a gente sempre brigando. Acabou que uns 3 meses depois ele voltou pra cá, pros Estados Unidos. E eu tive que ficar no Brasil um pouco mais pra resolver meus documentos, porque eu teria que voltar pra cá de uma outra maneira, etc, etc. Então demorou um pouco mais essa questão. E ele voltou, ele vinha 1 mês na frente. Foi tipo isso, ele ficou 1 mês aqui sozinho. Aí a gente entra na parte interessante da história. Tade morava, né, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia,
todo mundo sabe quem é você, eu sabia quem era todo mundo meio que andava junto e tinha os mesmos amigos em comum. Tinha uma menina na minha cidade, que ela era amiga de amigas, mas ela era bem conhecida porque ela sempre ficava com o namorado dos outros. Então, até mesmo de amigas, enfim, ela era bem conhecida. Eu não quero usar palavras pejorativas nem nada disso. E, como eu falei, minha intenção não é expor ninguém esse vídeo, nem é realmente a situação, tô contando a situação pra vocês. E ela era bem conhecida e ela já tinha feito, assim, bastante coisa com amigas minhas, de tipo assim, não confia nessa menina, porque ela, toda vez que você tem um namorado, ela não se importa se você tá namorando ou não, se ela é sua amiga ou não, se ela quiser ficar com o cara, ela vai lá e fica com o cara. Ok. Eu nunca fui amiga dela, a gente se conhecia de oi, tudo bem, e eu já sabia que o Renato já tinha se relacionado com ela anos atrás, quando ela era bem pequenininha, quando ela era bem novinha, e ele era bem mais novo também. Mas eu nunca tive problema nenhum com ela, enfim. Acabou que ele veio pra cá. Ele tava aqui na Flórida, sozinho. E eu vi, como eu disse, cidade pequena, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. E eu vi que essa mesma menina, vou chamar ela de Larissa, tinha vindo passar férias aqui. Na hora me deu um estalo. Me deu, tipo assim, eu sei como é que ela é. De falar com as pessoas. Ela é bem, assim, extrovertida. E ela, tipo, você tá aqui também? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E eu já sabia como é que ela era. E eles já tinham tido alguma coisa no passado, muito, muito antes de mim. Então me deu um estalo. Tipo assim, parece até coisa de gente louca pensando, né? E na hora, quando eu falei isso com minhas amigas falaram assim, tipo, você tá maluca? Primeiro que o Renato nunca faria nada. Segundo que isso, que aquilo, aquilo outro. Ela não é louca de fazer isso. Blá, 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 blá. Então eu falei, quer saber? Eu acho que eu tô ficando maluca mesmo. Vou deixar isso pra lá. Nesse dia eu liguei pra ele e falei, você viu que a Larissa tá aí? Aí ele falou, vi. Eu falei, ela entrou em contato com você? Aí ele falou, não, a gente não se falou, não. Para tudo. Voltando um pouquinho, Nessa época, o Snapchat tinha acabado de se tornar uma coisa... Já existia, no Snapchat existe há muito tempo, mas tinha acabado de se tornar uma coisa, tipo, grande, assim, de todo mundo tá usando, era o aplicativo do momento. E isso a gente tava no Brasil. E eu falei assim, uma vez a gente tava lá em casa, num domingo, eu falei, eu vou baixar o Snapchat, quero ver como é que isso funciona. Ele falou, que vai baixar, mulher minha não tem Snapchat. Snapchat é pra coisa de gente solteira que quer sair pegando todo mundo, blá, blá, blá. E eu, como sempre, né... Como sempre, achei que, não, é normal, ele tem ciúmes de mim, blá, 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 blá. Cabeça de... Jéssica. Eu achei que ele tava só sendo bonitinho, sendo fofo, que não tinha nada demais do que isso, dele não deixar eu ter um Snapchat. Ok, voltando pra história agora, volta. Ele tava aqui, ele não tinha Snapchat, eu não tinha Snapchat, pronto. Era essa a situação. Ele falou que ela não tinha entrado em contato com ele nem nada. Beleza. No dia seguinte, isso ainda tava meio que martelando na minha cabeça. E aí eu vi pelo Snapchat de uma amiga que ela tava numa boate, que a gente costumava ir. E no dia seguinte ela postou uma foto que parecia que era o lençol que eu tinha comprado quando eu tava aqui antes. Que acho que nossas coisas que a gente comprou pra cá, quando a gente veio da primeira vez, ficaram aqui. Então, pra ele não ter que voltar e comprar tudo de novo. E eu achei aquilo, tipo assim, eu tava ficando realmente louca. Pra mim, eu estava ficando realmente louca. E minhas amigas achavam que eu tava ficando louca, realmente. Eu falei, tem coisa, mas isso eu tava falando só com elas. Com ele eu não fazia nenhum comentário. No dia seguinte, uns 2 dias depois, acho, quando ela postou, que eu vi pelo Snapchat da minha amiga, que ela postou essa boate e uma coisa que parecia o lençol que era da minha casa, eu liguei pra ele e falei, tipo... Você tem certeza que você não viu ela por aí? Você não tá mentindo pra mim? Tipo assim, você tem certeza absoluta que você não a viu? Ele disse, não, ontem ela ligou, eu tava no carro com um amigo, que supostamente também conhecia ela, também era amigo dela, e ela ligou e falou pra gente fazer alguma coisa, blá, blá, blá. Eu falei, você falou com ela? Ele falou, não, meu amigo que falou, só com ela. Eu só dei oi, assim, pelo que ele deixou no Viva Voz, eu só dei um oi. Blá, blá, blá. Eu falei, tá, ok. Só deu oi. Beleza.
Só que eu não tinha como provar nada. E eu não queria parecer louca, como a gente já tava brigando bastante, eu não queria ficar, tipo, eu sei que aconteceu alguma coisa, sabe? Eu não tinha provas, eu não sabia do que tava acontecendo. Minhas amigas estavam falando que eu tava louca, tava todo mundo, eu tava me sentindo louca. Enfim. Ok. Passou uma semana, mais ou menos. O vizinho de cima tá jogando bola, então desculpa os barulhos. Vou falar com esse barulho mesmo, tá? Porque senão eu não vou conseguir mais gravar hoje. Enfim. Eu tenho que parar de falar enfim também, meu Deus. Então, passou um tempinho, eu vou dizer algumas semanas aí, uma semana disso dela tá lá, enfim, dela já ter ido embora, nem sei mais onde é que a menina tava. Mas eu ainda tava com isso meio na cabeça e eu sentia que tinha algo estranho. Então um dia, nessa época eu ainda não era testemunha de Jeová, eu não tinha estudado a Bíblia nem nada, eu era católica. E eu tava no batizado do meu sobrinho, isso foi num domingo. O som não vai parar de fazer barulho, sinceramente. E eu lembro de ter orado assim na minha cabeça, pensado, meu Deus, se for pra ser, que o Senhor abençoe, mas se não for pra ser, tira da minha vida por enquanto, sabe? Tira do meu caminho, não deixa eu ficar, não deixa o tempo ficar passando e eu, né, ficando mais apegada a uma pessoa que não é pra ser. Então, se não for pra ser, por favor, tira do meu caminho, mas se for pra ser, abençoa. E eu lembro de ter orado dessa maneira, porque tinha algo estranho, eu já não tava 100%, eu sabia que ele não tava 100% também. Nesse dia, mais à noite, me deu um estalo, me deu uma coisa tão grande, eu falei assim, eu vou baixar o Snapchat, não vou falar pra ninguém, vou baixar o Snapchat. Eu baixei o Snapchat, mas antes de fazer uma conta com o meu nome, eu sabia o e-mail dele e eu sabia as senhas que normalmente ele usava. Tipo assim, nomes de senha, eu não tinha senha de rede social dele, mas eu sabia, assim, de falar, enfim, uma vez ele me falou, enfim, mas eu não era de ficar olhando nem nada disso. Mas eu sabia, esse dia me deu um estalo. Me deu um estalo tão grande, eu falei, eu vou baixar este negócio. E tentei usar o nome dele antes de fazer a minha conta. E entrou, assim, de primeira. De primeira. Quando eu vi no Snapchat dele, só tinha 2 amigos, que era um amigo muito próximo e outro amigo que tava aqui nos Estados Unidos também. E a tal da Larissa. Pronto. Aí eu falei, ué, se ele não é amigo dela, se ele nem falou com ela, se ele nem viu a menina nos Estados Unidos, por que ele tem ela no Snapchat? Não me tem no Snapchat, ele não deixou eu fazer um Snapchat e tem ela. Né? Nessa hora, eu peguei, não passou nem um minuto, eu pedi o telefone da Larissa, que já estava no Brasil, já tinha voltado. Eu pedi o telefone dela pra uma amiga minha, que eu sabia que tinha o telefone dela, porque como eu falei, Petrópolis é muito pequeno, todo mundo se conhece. E eu pedi o telefone dela e liguei pra ela, ela não tinha meu número nem nada, e ela atendeu. Eu não lembro exatamente, eu tava tão nervosa na hora, tão nervosa, que eu não lembro exatamente o que eu falei pra ela, mas eu vou tentar mais ou menos. Eu lembro que eu falei com ela, fui super gente boa, quando eu falei, oi, tudo bem, como é que você tá? Desculpa estar te incomodando nesse horário. Nesse horário é 8 horas da noite, só pra deixar claro, tá? Desculpa eu estar te ligando nesse horário, num domingo, mas eu precisava falar muito sério com você. Ah, desculpa, eu tive que me apresentar também. Eu falei, aqui é a Jéssica, namorada do Renato. Eu precisava falar muito sério com você. Eu gostaria de ter essa conversa como mulher, né? Eu não quero que você... Eu quero que você me veja como mulher e se você estivesse nessa situação. Então, eu não sei se você sabe, daqui a umas 2, 3 semanas eu tô indo pra lá, pra morar com ele novamente. Eu não tenho ninguém nos Estados Unidos, eu não tenho família, eu não tenho nada, eu só tenho ele. Vieram me dizer que vocês ficaram enquanto você tava lá. Joguei mó verde, não sabia de nada, mas joguei mó verde, falei, me disseram que isso aconteceu. E eu queria saber se é verdade ou não, porque eu sei que ele não vai me contar. E eu queria que você, como mulher, por favor, pensa nisso, eu não vou ter família lá, eu não tenho ninguém, eu só vou ter ele. Por favor, se você puder me falar o que aconteceu, eu vou ser eternamente grata a você, porque você vai estar me tirando de uma situação. Então, por favor,
pode ser sincera, eu não tenho nada contra você, blá, 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 blá. Quem tem um relacionamento comigo é ele. Por favor, só me deixa saber o que aconteceu. Ela fez assim, Jéssica, tipo, tadinha. Falou, a gente realmente, sim, a gente se beijou na boate e tal, mas foi só isso, blá, 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 não aconteceu mais nada. Eu falei, você quer? Tipo assim, sabe quando o seu mundo caiu, né? Tudo tinha desabado ali naquele momento. Como é que eu vinha para os Estados Unidos sozinha pra morar com ele? O que eu ia fazer? Ai, meu Deus, meu relacionamento de 3 anos acabou. Ele me traiu com uma menina de Petrópolis, ele foi pra Miami pra me trair com uma menina de Petrópolis que todo mundo conhece, que todo mundo sabe a fama. Tipo assim, nessa hora que ela falou isso, me subiu uma raiva e uma decepção tão grande. Eu só deu tempo de eu respirar e falar pra ela, falei, ok, Larissa, olha, primeiramente, muito obrigada por você ter me falado, realmente você não tem motivos nenhum pra me contar a verdade, mas eu agradeço muito, mas só pra deixar bem claro pra você, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que você faz isso, eu não sou a primeira pessoa que você faz isso, você já fez isso com milhares de amigas minhas, por favor, não faça com os outros que você não gostaria que fizessem com você, tá bom? Mas obrigada novamente. Beijo, tchau. Pronto, desliguei. Coitada, ela não tem nada a ver com a situação, mas é que era uma menina que já tinha feito isso com bastante gente que eu conhecia. Não era a primeira vez. Ela, pra bom entendedor, meia palavra basta, ela era bem conhecida na cidade. A partir daí, na hora, eu mandei uma mensagem pra ele falando... Queria ter essas mensagens ainda, porque, gente, vocês iam rir. Na hora eu liguei pra ele. Falei, Renato... Não, liguei não, mandei mensagem. Falei, olha, tô sabendo de tudo que já aconteceu. Não precisa mentir mais. Você morreu pra mim. Foi só isso que eu mandei. Foi uma coisa tipo assim, você morreu pra mim, não me procura mais. Vai, tchau, vai viver sua vida. Foi alguma coisa assim, eu tava muito pé da vida na hora, muito pé da vida. E ele ficou assim, tipo assim, tá louca? Falou alguma coisa assim, tipo, deu uma risada e falou, tá louca? Aí eu peguei, nessa mesma hora ela foi e me mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu sinto muito que isso aconteceu, mas não me envolve, resolva com ele, blá blá blá, não me envolve nisso. Tipo assim, eu não tô nem envolvendo ela, só pedi obrigado por ter me falado a verdade, até agradeci, ainda foi muito legal com ela. E peguei e mandei o print pra ele ver que, ok, ela assumiu, entendeu? Não tô tirando isso da minha cabeça, você não tem mais como mentir porque ela assumiu. E aí ele ficou quieto, não falou mais nada. Cara, eu lembro que no dia seguinte eu chorava, meus amigos foram pra minha casa e eu chorava e eu ficava, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz? E blá blá blá. E como eu falei, aí foi uma fase muito horrorosa da minha vida. Porque, como eu falei, eu acho que eu deixei, tipo assim, isso acabou com o meu ego. Eu que sempre fui uma pessoa que, tipo, era muito certa de mim, me amava. Lembrando, não é que eu me achava nem nada disso, mas, tipo assim, todo mundo me falava, o que você tá fazendo com esse cara? Então, eu acho que eu deixei entrar isso na minha cabeça, que, tipo assim, ele nunca ia fazer nada, porque todo mundo sabia que, tipo, todos os amigos dele falavam que... Isso é até ridículo falar, né? Mas, tipo assim, eu acho que eu deixei isso entrar na minha cabeça. E ele não correu atrás de mim, tipo assim, ele já queria terminar, ele só não teve coragem, ele esperou eu descobrir pra, tipo, e mesmo assim ele negou, então era uma pessoa bem covarde, realmente, ele foi super covarde. E, aliás, o relacionamento já não tava bom, ele já tinha encostado a mão em mim, tudo de errado, e eu deixei isso acontecer. Então, acho que na minha cabeça eu queria, porque eu queria que ele corresse atrás de mim. Eu passei 8 meses rachando a minha cara, porque depois eu vim realmente morar aqui. Ele tava aqui. E eu passei 8 meses rachando a minha cara. Às vezes mandava mensagem, falava, não tem como a gente se ver, uma coisa assim, tipo assim... Eu fico até com vergonha de falar, sinceramente. Tipo assim, me dói, do fundo do meu coração eu falar isso. Porque eu realmente... Ele não queria... Ele tinha me traído. Para tudo. Ele mandou uma mensagem no dia seguinte do que eu descobri. E a mensagem era meio que dizendo que a culpa era minha. Que a culpa era minha dele ter me traído. Eu não vou lembrar o que tinha na mensagem, mas eu sei que minhas amigas leram comigo e
todo mundo ficou, tipo assim, virado no Jiraya, que mentira que ele tá dizendo isso, sabe? Tipo assim, foi bem legal, foi uma época muito legal da minha vida. Disse, ele é uma pessoa que nunca estava errada, por mais que ele tivesse feito tudo o que ele fez comigo, a culpa ainda era minha dele ter me traído, porque eu era louca. Sendo que eu nunca fui louca, tipo assim, sendo que eu sempre fui super tranquila. E, enfim, eu passei, como eu disse, 8 meses rachando a minha cara, correndo atrás dele. E ele, às vezes, queria alguma coisa comigo, às vezes não queria, óbvio, né? Se ele tava sem nada pra fazer, é óbvio que ele queria alguma coisa comigo, e se ele não tava sem nada pra fazer. E deve ser muito bom ter alguém correndo atrás de você, então, né, meu filho, eu dou parabéns pra ele, porque ele aproveitou a chance, claro. E aí, teve um belo dia, eu lembro disso como se fosse ontem, que eu tava sentada no sofá. No dia anterior eu tinha visto ele e, tipo assim, tinha chorado, meus olhos até caírem, de tipo, por que você ainda não gosta mais de mim? Você disse que me amava, você disse que queria casar comigo e agora... Cara, gente, eu sou muito estúpida, eu sou muito burra. No dia depois desse, que eu saí de lá, tipo assim, com meu olho inchado e ele, tipo... O que você quer que eu diga, né? No dia seguinte, eu tava sentada no sofá e do mesmo jeito que deu o estalo de quando a gente terminou, me deu um estalo e eu parei e pensei, Jéssica, tipo, o que você tá fazendo com a sua vida? Sabe, o que você tá pensando? Como assim, você quer ficar correndo atrás de um cara que te traiu, te encostou a mão, sempre te fez com que você se sentisse um lixo? Como assim? O que você... E me deu esse estalo. Na verdade, eu não vou dizer que foi de uma hora pra outra, não. Nos primeiros meses foi bem difícil mesmo, porque eu tava sozinha num país. Eu vim pra cá com a cara e com a coragem, só conhecendo essas duas amigas. Não fui morar com ele, fui morar com elas. E foi bem louco, assim, bem louco de verdade. E pra mim, eu só tinha ele aqui. Então eu também queria meio que ficar correndo atrás dele, era uma coisa de ego também, tipo assim... Cara, todo mundo me falava que ele... Né, como assim ele tava comigo e agora ele que me traiu, ele que não me quer mais? Tipo assim, não dá pra ser, sabe? Enfim, coisa de gente que não tá com a mente no local correto. Até quando eu quero ficar nessa situação? Até quando eu quero ficar me humilhando por uma pessoa que não merece? Nesse dia, simplesmente eu decidi, eu botei na minha cabeça... Não quero mais isso, não quero mais isso pra mim, não quero isso pra ninguém, que ele seja feliz, que ele seja muito feliz, mas eu vou viver a minha vida. E nesse mesmo dia eu conheci o meu atual marido. Tipo assim, foi Deus. Foi uma coisa muito de Deus mesmo, realmente. Porque eu não sei nem como é que me explicar como é que eu estava preparada pro meu marido. Porque isso todo mundo fala, né? Que você tem que esperar um tempo, né? Pra mim foi muito assim, eu dei um estalo, nesse dia eu nunca mais procurei. Nunca mais fui falar com ele, nunca mais, tipo assim, quero que ele esteja bem, tanto faz, que seja, né, que ele seja muito feliz. E... eu conheci meu marido no mesmo dia. E a partir daí a história. Mas como é que foi engraçado isso? Porque depois disso eu nunca mais pensei nele da mesma maneira. Eu só pensei assim, caramba, que idiota. Como é que eu fiquei esses 8 meses, 7 meses, sei lá, me humilhando dessa maneira, me tratando dessa mesma forma, que no final das contas ele tava me tratando da maneira que eu estava autorizando ele a me tratar. Entendeu? Então... se eu quero que a pessoa me dê valor, eu tenho que me dar valor em primeiro lugar. Então, nesse dia eu falei, gente, eu sou muito mais do que isso. Eu me amo, Deus me ama, meus pais me deram a melhor criação do mundo. Por que eu vou ficar, né, tipo, me colocando num lugar que não é pra eu estar? E a partir desse dia foi quando tudo mudou, realmente. Nunca mais procurei. Enfim, como eu disse, esse vídeo... é pra contar realmente o que aconteceu, não é pra expor ninguém, nem pra... Enfim, não, realmente não é. Eu desejo tanto todos os namorados que eu citei nesse vídeo, por mais que a gente não tenha uma amizade nem nada disso, eu realmente quero tudo de bom pra eles. Não tenho nenhum rancor, não tenho nada contra. Mas esse vídeo é mais pra contar realmente da experiência e pra falar pra vocês, se tiver alguém que tá assistindo esse vídeo e tá passando pela mesma situação, tá se recuperando, ou então acabou de acontecer, ou então... tudo é clichê, é muito clichê, mas tudo passa. Tudo passa de verdade. Se vocês vissem que agora eu conto essa situação rindo,
Mas se vocês vissem, podem perguntar para as minhas amigas, pra Bia, pra Gabi, que acompanhou bem de perto, pra Jenny, que acompanhou bem, isso tudo bem de perto. Quão destruída eu tava, quantas vezes eu mandava mensagem pra Bia falando: Bia, por que isso tá acontecendo comigo? Blá, 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 como se fosse o fim do mundo. E depois que o tempo passa, você vê que não é. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se dar valor, independente da situação. A gente não tem que ficar em relações tóxicas, porque às vezes é difícil, você dentro da relação, se você estiver dentro da situação, é difícil de ver que você tá numa relação tóxica. Mas confie naquelas pessoas que amam você e que querem seu bem, sabe? Porque tente enxergar sempre com os olhos de como se você estivesse de fora também, porque se te dá, eu sempre falei isso para as minhas amigas, se te dá mais dor de cabeça do que alegria, é só você colocar numa balança, a gente sabe disso. Se te der mais dor de cabeça do que alegria, tá na hora de, tipo, mudar essa situação. Então, você tem que estar com alguém que te dê valor, que não precisa ser um relacionamento perfeito, ninguém tem um relacionamento perfeito, mas se a pessoa tá te fazendo você tá fazendo você se sentir mal, você duvidar de você mesma, tá te dando realmente mais dor de cabeça do que alegria, tem algo que não tá certo. Então acho que a gente tem que se dar o valor, tem que estar com pessoas que queiram o nosso bem também, e enfim, tudo passa. Realmente aconteceu de eu ser traída, mas isso eu não me arrependo realmente, eu acho que isso foi muito bom, porque senão eu não teria conhecido a pessoa maravilhosa que eu conheci hoje, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, eu não veria essas coisas dessa mesma maneira. Então acho que todas as situações a gente sempre pode levar um aprendizado de cada situação. E acho que até foi bom, no final das contas foi bom isso ter acontecido. E como eu disse, tudo passa. A gente vai... Hoje eu tô rindo, hoje eu realmente acho super engraçado todas as situações que eu passei. E na época eu achava que era o fim do mundo, que era a melhor, vamos dizer, o meu ex-namorado era a melhor pessoa do mundo, eu nunca mais ia achar alguém que eu tivesse tanta intimidade quanto ele, nunca mais ia achar alguém que me tratasse tão bem quanto ele, sendo que tudo isso eu mesmo coloquei na minha cabeça. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, eu ainda tô realmente aprendendo a fazer vídeos, às vezes, mesmo eu preparando, eu me engasgo, eu me atropelo, então eu espero que vocês tenham paciência comigo, eu prometo que eu vou melhorar. E é isso aí, deixe nos comentários o que vocês acharam. E se você estiver passando por isso, mais uma vez, aguente firme, vai passar, de verdade. Confie em Deus, foque em você, e é isso aí, bola pra frente. Beijo!